Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de estreia CBN Cuidar Digital, o seu programa de saúde, educação e tecnologia. Gente, eu estou muito feliz por vários motivos. O primeiro motivo é porque a gente está estreando o nosso programa num mês muito especial. É o mês da juventude. É o mês da primeira infância e, lógico, é o mês do meu aniversário. Então, eu recebi um presentão estrear o programa da gente no mês do meu aniversário. E eu tenho a honra de compartilhar minha bancada com o doutor Tiago Junqueira. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Salvador. Prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui com você, Gabi. Obrigado à CBN Salvador pelo acolhimento. Enfim, desde o início tão receptiva a essa iniciativa nossa de trazer um assunto de tamanha relevância para a nossa audiência, para a nossa população, que é a discussão de como a tecnologia ela atravessa as nossas vidas, né, de uma forma positiva, às vezes de uma forma nem tão positiva assim, impactando a nossa saúde. O fato é que é necessário que nós lancemos um olhar, né, para este tema, e esta casa aqui nos acolheu tão bem, e é com grande alegria também que eu inicio hoje essa conversa, Gabi. Muito obrigado. Exatamente, Tiago. Eu acho que a gente tem muito a aprender e a ensinar aqui. Eu acho que vai ser uma oportunidade imensa da gente crescer juntos e trazer um tema muito relevante, não só para quem tem crianças e adolescentes em casa, mas para toda uma sociedade, porque aí tudo impacta, né? Nós vivemos em aldeia, a gente não vive numa bolha. Então, são pautas muito relevantes. Eu vou trazer todo o meu conhecimento como terapeuta, como educadora parental, especialista em neurociência, desenvolvimento e educação infantil. O Tiago também, com toda a sua expertise, né, Ti? Fala um pouquinho aí do seu currículo. Obrigado, Gabi. Para quem está nos ouvindo, gente, eu sou neurologista, eu fiz minha formação em São Paulo, o meu doutorado pela Universidade de São Paulo e com pós-graduação na área de dependências tecnológicas, um assunto de grande interesse, né, para a prática médica de uma forma como um todo. Nos últimos anos isso vem permeando muito a nossa realidade clínica, e aqui compartilhar com vocês um pouquinho, e nada melhor do que a sua formação, Gabi, complementando a parte médica em si, trazendo um pouco do olhar comportamental, né, dos relacionamentos humanos, enfim, de como a tecnologia ela tem influenciado o nosso novo modo de viver, né? E como tem influenciado, né, Tiago? A gente pode começar, inclusive, falando um quadro panorâmico aí da epidemiologia, né? Tipo, quanto esses números estão alarmantes e é preciso a gente explanar sobre esses números para a gente ter uma dimensão do que é que a gente está vivendo. Então, é importante a gente começar falando o tamanho do tempo que a gente usa nas telas. A gente está aí num ranking muito preocupante. O Brasil, se eu não me engano, Thiago, e você vai me confirmar essa informação, se não for o segundo ou o terceiro, enfim, o país que mais fica em telas por dia, não é isso mesmo? Esse é um dado muito importante, né? Os dados mostram o Brasil sempre entre os primeiros colocados, né, em relação ao uso de tela, né, o tempo de tela, e aqui a gente fala sobre tela desde a tela do celular, né, do smartphone, ao tablet, aos computadores, né, notebooks e computadores de mesa, né, e também as televisões conectadas a videogames, enfim. O tempo em tela hoje ele supera a casa das 9 horas diárias. Nossa, é muito tempo. Às vezes chegando para alguns recortes, algumas instituições ou organizações a 9 horas e 30 minutos, né? O Brasil, em geral, ocupando o segundo colocar na maioria dos relatórios, né? Com cerca de 2 horas e meia a mais do que a média mundial, que hoje está em torno de 7 horas por dia de uso. O que me chama a atenção, Thiago, é que a gente está falando aí de Brasil, mas assim, existem outros países mais desenvolvidos e que não têm esse consumo exacerbado que o Brasil tem, né? Então a gente pensa assim, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de desenvolvimento digital e a gente sabe que existem países que têm acesso a esse tipo de informação tecnológica muito mais que a gente, só que não tem esse uso exacerbado, né? Então é curioso como países mais desenvolvidos não têm esse crescimento, não tem esse número alarmante de quase 10 horas por dia. É um número muito grande, né? Chega a assustar. Muito grande, a gente vai ter oportunidade para conversar ainda no programa de hoje, um pouco, né, sobre esses impactos,
mas é uma reflexão muito intrigante essa que você traz, né, em relação aos países mais desenvolvidos, que utilizam menos do que a gente. Então, certamente é um ponto de atenção para nós, de como esse uso exagerado, se é assim que a gente pode mencionar, está impactando, né, na vida de cada um. Então, para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, seja nas plataformas digitais ou por meio da rádio, da 100.7 FM, a gente vai trazer sempre essa reflexão, né? Como a tecnologia, os seus hábitos digitais estão impactando na sua saúde. E aí, um recorte, eu acho que traz a preocupação maior em função do mês da juventude, como você bem colocou, é a questão do uso precoce, né? A exposição precoce às telas, ela traz uma série de danos, né, para essa criança que está em desenvolvimento, que precisa de estímulos, um cérebro que foi moldado há milhares de anos, né, ou por que não dizer cerca de 200 mil anos, possivelmente nós somos Homo sapiens como somos, e para essa realidade tão diferente hoje, né, especialmente se a gente for fazer um recorte recente também da pandemia, né, dessas crianças que foram expostas tão precocemente às telas ainda com 1 ano, 2, 3 anos de idade. E hoje nós sabemos que existem atrasos à fala, né, de linguagem, repercussões com alterações cerebrais, quando a criança é exposta precocemente às telas, né, atraso de linguagem, necessitando de avaliações com fonoaudiólogo posteriormente, enfim, alterações na sua forma de relacionar, né, alterações no comportamento, exato, na sua atenção, né? E é interessante você falar de pandemia, porque, claro, que o uso já existia, tá? Mas quando a gente pensa em pandemia, esse uso, ele foi intensificado porque a gente precisou se moldar, né? A gente teve que se adaptar. Muitas pessoas passaram a trabalhar home office, né? Então, de uma maneira geral, os adultos também foram impactados, mas quando a gente fala de criança, de adolescente, a gente fala aí de criança principalmente que tem essa janela aí, né, importante de desenvolvimento, e a gente fala também de adolescente, a pandemia é um marco, porque se a gente perde esse time de desenvolvimento, de maturação natural, existe um dano, muitas vezes irreversível. Quando você submete uma criança que não estava neurologicamente preparada para se adaptar para a carga de cortisol, né, a carga de dopamina, e ela vai e recebe isso, é lógico que ela vai se adaptar pela neuroplasticidade do cérebro, e quanto menor, mais a adaptação é mais rápida, mas para você reconfigurar é muito mais complicado. Então, em outras palavras, a criança ou adolescente se adaptou, saiu mais da escola, foi para a educação digital, o cérebro se acostumou com esse tipo de dopamina, de estímulo. Houve essa adaptação, ficou plasmado isso, só que teve pós-pandemia que eles estão precisando se reconfigurar. Então, assim, não é uma situação simples para os pais que precisam aprender a lidar com isso, com essa reprogramação, digamos assim, e para eles também, né? Tirar algo que o cérebro foi acostumado não é uma coisa simples, é uma coisa mais complexa, assim, não é simplesmente desliga a televisão e acabou, não, sabe? O cérebro, ele se acostuma com aquilo que gera prazer, né? E esse costume, ele não é tirado da noite para o dia, por isso que a gente vê muitos conflitos aí, as crianças chorando porque estão acostumadas com telas, os adolescentes em conflitos constantes com os pais. Por quê? Porque se acostumaram com aquilo, eles foram colocados em um cenário que eles precisavam estar ali, foi necessário, foi quase que uma imposição educacional, se acostumaram com aquilo e agora estão precisando ter que se readaptar. Faz sentido isso para você também, não faz, Thiago? Faz sim, faz muito sentido, e acho que a gente pode dizer que, em parte, nós mantivemos muito do que nós utilizamos na nosso hábito digital em relação à pandemia, né? Acho que nós mantivemos boa parte desses hábitos no tocante em relação à quantidade de uso, mas não mais por imposição, porque naquela época, né, 5 anos atrás, em 2020, 2021, nós fomos forçados a utilizar, seja para trabalho, seja para nos interagir, né, nos relacionar,
mas hoje por opção, né? Sim. Então, como a pandemia não foi algo, não foi um recorte rápido, foi algo duradouro, né? Foi um processo duradouro e muito marcante, muito sofrido, né, para todos, em maior ou menor grau, ela deixou marcas, e essas marcas criaram, né, hábitos, né? Então, esses hábitos, eles hoje, hoje nós temos um uso um pouco menor do que o período na pandemia. Uhum. Nós tínhamos, assim, olhando antes da pandemia, nós tínhamos um uso inferior ao que nós temos hoje. Esse uso foi muito excessivo, né, para mais de 10 horas, hoje se estabilizando em torno de 9 horas e 30, né? Maior do que o período pré-pandemia, né? E mais do que isso, esses hábitos eles se mantiveram. Hoje está Uhum. difícil a gente desfazer desses hábitos, né? Seja em relação à checagem de mensagens. Aqui é um ponto que a gente sempre fala, por que nós utilizamos, né, o aparelho, né? Ou seja, você está utilizando porque você foi provocado por uma notificação, por um aviso, um alerta, um chamado, ou você abriu intencionalmente para uma finalidade específica, né? Uhum. Então tem essa questão da conscientização sobre o uso, por que a gente vai desbloquear, para que nós vamos utilizar e como nós vamos Sim. utilizar. Mas o tempo ele continua muito alto. Então nós temos essa questão da construção de um hábito novo, né? De uma nova reconfiguração social, Uhum. né? Como você mencionou, a questão de trabalho, de escola, né? O home office e o trabalho híbrido, né? Jornada híbrida. E as escolas que utilizaram muito as plataformas, hoje elas estão deixando, a gente vê um movimento contrário, né? Muitas das escolas no exterior, especialmente na Escandinávia, já deixaram, né? Estão retrocedendo em relação ao uso de telas, devido à necessidade, né, de se aperfeiçoar o estudo, continuar aperfeiçoando. Ou seja, foi um movimento retrógrado, na verdade, viu que não deu tão certo assim, né? Uhum. Então, hoje o uso, quando o professor ele vai idealizar uma atividade didática, ele precisa pensar com muito cuidado qual a finalidade daquela atividade, se vai ser mediada por tela. A mídia digital ela vai potencializar a competência que você quer Sim. adquirir, né, com aquela intervenção, mas de fato isso mudou, né? Então, e o cérebro tem uma outra questão, que o cérebro ele tem uma lei do menor esforço, né? Então, aquela questão da dopamina, da recompensa rápida e fácil, a dopamina barata, digamos assim, que você consegue ao abrir a rede social, ao assistir um vídeo que te reconforta, né, que aquilo traz de certa forma, uma satisfação para você em ver, assistir aquele vídeo. E os vídeos mais curtos têm um efeito diferente, né, Thiago? E quanto mais curto, então, para o cérebro, assim, o poder viciante maior, e para o cérebro pior, porque vai fragmentar ainda mais a atenção, Gabi. Exatamente. Tem trabalho mostrando que a nossa atenção está retrocedendo, retrocedendo a ponto de se comparar a atenção de animais bem inferiores aos humanos na escala evolutiva. Peixe, por exemplo. Então é muito sério isso, né? Porque nós temos um span atencional. Se eu falar para você uma sequência de números, eu falo para você para ter uma sequência de 8, de 7, de 6, 7, 8 números, a gente precisa reproduzir essa sequência. Uhum. Depois que eu termino, o span direto. Uhum. E depois no consultório a gente testa o span inverso. Então eu falo uma sequência para você, você me fala na ordem inversa. A gente avalia a capacidade atencional, por exemplo, né? Sim. Tem outros testes que a gente vai aplicando e vai fazendo e vai utilizando, digamos assim, para tentar entender a capacidade atencional, as funções executivas que a gente tanto fala, né, que estão relacionadas ao lobo frontal, que é a parte que se desenvolve por último no cérebro, Sim. né, somente lá pelos 20 e tantos anos, 25 anos, e que vem sendo afetada muito precocemente, de uma forma muito intensa, pelo uso das mídias digitais, dos vídeos Sim. curtos, né, das redes sociais, da forma como nós usamos, essas 3 ou 4 horas, né? Isso então me traz até uma preocupação muito grande, né? Sim. Porque penso isso todo dia, né, Gabi? A pessoa vai utilizar isso no dia seguinte. Exatamente. E por fim, as mudanças em relação à redefinição do que é lazer e socialização. Então, para compor, digamos assim, por que nós usamos tanto ainda, né, mesmo após a pandemia? Será que nós temos a mesma facilidade de nos encontrar no modo real, offline, digamos assim, Sim. né, de podemos ligar, enfim, trocar informações, ideias e marcar? Tem sido mais difícil, as pessoas estão, de certa forma, mais cansadas, Sim. né, mais reclusas, em parte ainda.
mas isso tudo traz essa complexidade do tema. Perfeito. Bora agora pro repórter CBN? Não? Ah, então tá. Não é agora, gente. Mas, ó, pra você que tá chegando agora, eu quero aproveitar e falar que você está sintonizada no programa CBN Cuidar Digital, o seu programa de saúde, educação e tecnologia. A gente está falando aqui sobre os impactos do uso excessivo de tela, né? A gente está falando aqui, a gente está fazendo um overview de como estamos sendo impactados de maneira direta e indireta, como todo esse alvoroço, assim, que a gente está vivendo no mundo digital impacta nas nossas relações, no nosso código cognitivo, né, na memória, na fala, no sono, de uma maneira geral, estamos sendo muito impactados, né, Tiago? Então, para você que está chegando agora, a partir de hoje, toda quarta-feira, às 16 horas, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Se você tem interesse em saber sobre saúde, sobre educação, tecnologia, esse aqui é o seu canal. Tiago, eu acho interessante a gente falar sobre telas, porque a gente tem um panorama onde aparentemente são vistas como vilãs, né? E eu acho que a tela não é uma vilã em si, mas ela é vilã mesmo, ela é mocinha. O que de fato é a tela? Ela é vilã ou ela é mocinha? O que você acha? Essa pergunta é provocativa, Ela né? é. Veja, a gente tem uma ferramenta poderosa, Gabi, nas mãos. Eu acho que ela se assemelha, talvez, com o fogo que aconteceu há 1 milhão de anos atrás, né? Quando os primeiros hominídeos tiveram acesso, né? Desenvolveram fogo em si, conseguiram acesso a essa tecnologia do fogo, vamos pensar assim. Imagina quantos se queimaram. Né? Aí a gente pode pensar, será que eles deram para as crianças também utilizarem o fogo? Ou somente os mais experientes utilizavam? Então a gente faz uma série de reflexões, né? Quando você traz aí essa questão desse tema. Eu vejo mais como uma alavanca. Acho que a tecnologia é uma alavanca para que a gente possa conseguir intencionalmente o que nós desejamos. Né? Eu consigo ver, Thiago, eu gosto de fazer um paralelo assim, que é muito parecido com aquela analogia de que a tela, ela pode ser um veneno ou um remédio de acordo com o uso, né? Então, se você tiver um uso adequado, ela pode ser usada a seu favor, né? Querendo ou não, a tela aproximou muito a relação, principalmente na pandemia, onde as pessoas não tinham como ter esse toque, né? Então, a tela teve a sua função. Hoje a gente tem acesso a materiais muito bons, né? Graças ao mundo digital. Então, existe sim um benefício. Eu acho que o uso consciente, o uso inteligente pode ser muito benéfico, mas é claro, usar com consciência para que isso não se torne um problema, né? A qualidade, a quantidade, tudo isso obriga a gente a pensar, né? Então, não tem como simplesmente pegar todo mundo digital e simplesmente detonar, porque a gente teve ganhos com isso, mas é muito mais um chamado para reflexão, né? Para saber o que de fato a gente pode extrair daí de positivo, né? A gente vive, eu acho que um momento muito importante de reflexão, de entender que existe um caos, enxergar o caos. E agora, o que é que a gente faz com isso, né? Porque tudo é muito novo. Se a gente pensar em termos de pandemia, não tem muito tempo. Então, a gente teve uma nova configuração comportamental, social, a gente está entendendo as consequências agora e a gente está começando a se movimentar. Inclusive, a gente vai falar isso no próximo bloco, né? O que tem feito, o que tem acontecido, o que tem sido vinculado às conquistas, apesar de pequenas e bem discretas, mas eu acho que existem ganhos e a gente precisa falar sobre isso. Mas é importante que a gente traga os benefícios também, né? Não só os malefícios. Sim, Gabi, eu acho assim, né? Nós, como ferramenta, ela é muito poderosa, né? Hoje nós temos acesso na área da saúde, por exemplo, a gente consegue atender pacientes em qualquer lugar do mundo, né? Então isso, de uma forma até recentemente, pessoas não tinham acesso a um atendimento médico. Eu me recordo de um paciente essa semana, eu atendi, eles são do Mato Grosso, eles fazem fronteira do país, estão a 2.800 quilômetros daqui e conseguem ter o atendimento à distância. Sim, né? eu atendo pessoas dos Estados Unidos. Também, fora do país, né? Sem Né? se falar. Tem pessoas que também estão fora, brasileiros também que estão fora, enfim. Então, isso abriu
né, completamente o mercado, digamos assim, para uma experiência nova e muito positiva, né? É um Uhum. ganho que a gente não pode Sim, retroceder. exato. E a regulamentação das plataformas, né, de telemedicina, de telesaúde, enfim, de um âmbito mais geral, tem crescido muito e tem avançado muito. Você veja, nós temos a necessidade de lançar um olhar para a inteligência artificial, que traz um outro risco e benefícios também, para essa uma camada adicional de Sim. complexidade para esse diálogo, né? Como é que ela está sendo desenvolvida e está sendo utilizada em nosso meio, vai ser pauta para futuras conversas, Com certeza. mas os benefícios a gente poderia passar um dia listando, né? Uma série Sim. de benefícios. Hoje tu consegue acessar enfim, com plataformas como Google Earth, fazer visitas, né, à distância, em Uhum. locais em tempo real praticamente, e conhecer. Isso é um dos programas que eu gosto de fazer, às vezes, para a gente conhecer o lugar antes de ir e visitar e ter uma ideia de percepção de como é a rua, de navegar pelas ruas, né? Uhum. Impressionante. Enfim. Tiago, eu vou só abrir um parêntese aqui, que Ah, tem ouvintes dando parabéns pra gente, então eu queria agradecer aí a Adriana, o Bruno, que tá sempre acompanhando tudo que eu coloco lá nas redes sociais. legal. Inclusive, se vocês ainda não me seguem, eu vou deixar aqui o meu Instagram, @Gabi Moutinho Oficial. O seu, pode divulgar o seu também, Tiago, que faz um trabalho incrível nas redes sociais. Pode falar o seu também. DR Thiago Junqueira, Thiago com TH, gente. Tá, outra coisa também, se vocês tiverem perguntas, por favor, pode entrar em contato com a nossa equipe através do 719-8679-2647. Então, pode mandar sua pergunta que a gente vai estar respondendo com certeza no segundo bloco, correto, Thiago? Legal, muito boa essa interação e saber que o pessoal está acompanhando. Um abraço, viu, para cada um. Então, nós tivemos ganhos que são saltos, né? A Uhum, humanidade ela deu um salto nesse sentido e como a tecnologia ela avança, especialmente a tecnologia digital, né? Eu acho que ela avança, ela vai à frente, digamos sim. assim, da nossa capacidade muitas vezes, né? De entender e de estarmos atentos às suas transformações. Por exemplo, o ChatGPT liberou agora no 5.0, na sua versão 5, uma função de estudar, né? Uhum, Então, isso já está impactando muito, né, os alunos, os acadêmicos, enfim, que estão utilizando, de certa forma, e, enfim, pode ser utilizado, né, quando souber, a pessoa tiver, né, o adolescente estiver instrumentalizado, capacitado, com o devido letramento, né, para o seu uso, certamente vai ser uma ferramenta bem interessante, muito uhum, interessante, né, de se uhum. complementar os estudos. Mas, ao passo que a gente tem os avanços, né, enfim, nós temos também os riscos, né, Gabi? Exato. Então, essa abertura, essa hiperconexão, né, essa hiperconectividade, os hábitos digitais, e aí aqui eu quero trazer um recorte para a área da saúde e para a neurologia de uma forma geral, assim, por exemplo, em relação à leitura, né, do livro físico. Aí eu diria que a gente tem uma necessidade de um olhar, né, para esse hábito, para aquele ouvinte que tem em torno de 60, 70 anos, ou mais novo, enfim, Sim. e que muitas vezes prefere a rolagem do scroll, né, numa rede social à noite, antes de dormir, Uhum, deixando muitas vezes de consumir um livro, né, de consumir uma literatura, tá? Ou de assistir a um conteúdo que traga um, digamos assim, uma atenção, um fortalecimento da atenção, né? Talvez cabe uma reflexão, uhum. né? Por mais interessante que seja o conteúdo, às vezes a gente tem um conteúdo, né, digamos aí, com uma tônica de um interesse muito grande, porque a internet cria bolhas, né? Então, se você ensinar o algoritmo a utilizar um certo assunto, ele vai te entregar muito daquilo ali, e foi colocado muito recentemente, nós vamos comentar, né, no segundo bloco, essa questão da adultização, que foi tão bem Uhum. colocada pelo influencer, pelo Felca, né? Felca, e que no vídeo ele traz de uma forma muito clara, né, como o algoritmo ele é ensinado, ele te entrega o conteúdo de forma Isso, tão rápida. exatamente. Então, enfim, a gente fica naquela bolha, né, de conteúdo Sim. e você se fica preso naquilo. E como os vídeos são muito curtos, às vezes você entra, muitas vezes com a intenção de ficar um pouquinho, você passa minutos e horas. E não percebe, né? Pois é, e o reflexo disso é
Quando o adolescente, por exemplo, o adulto também, aumenta o seu tempo de tela, um dos maiores impactos é justamente sobre o sono, Uhum. né? Então, o indivíduo troca algumas horas que estaria dormindo por algumas horas de uso de tela, É né? verdade. Liberando Aham. neuroquímicos que vão aí perturbar o seu sono, né? Uhum. Prejudicar a liberação de melatonina, que auxiliaria no sono, ou seja, o impacto no sono acaba sendo é, visível e com suas consequências para o dia seguinte, Sim, né? perfeito. Então, É um efeito cascata, né, Tiago? imenso. Eu acho que impacta em várias áreas, né? Na parte física, na parte emocional, enfim, na parte comportamental. Acho que impacta como um todo, né? E a gente precisa ficar atenta a Na isso. atenção, por exemplo, Gabi, essa questão dos vídeos ela é tão marcante, né, que hoje a gente fala num estado de atenção parcial contínua. Uhum, Nós vivemos em atenção parcial contínua, uhum. né, conectados em 2 ou 3 dispositivos, às vezes, ou aplicativos que estão nos bombardeando, né, a todo tempo. Então, é uma situação que requer atenção. Você veja, para uma situação de atenção parcial contínua, Exato. nós precisamos de atenção. Bom, perfeito, Tiago. A gente continua o nosso papo no próximo bloco. Vamos chamar agora o repórter CBN. Estamos de volta com o nosso CBN Cuidar Digital, o seu programa de saúde, educação e tecnologia, agora com o segundo bloco, muito importante. Então sejam todos bem-vindos. Se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, você pode assistir na íntegra na plataforma do YouTube, do Facebook, vai estar lá gravadinho o CBN Cuidar Digital, ó. Na plataforma da rádio, gente. CBN Salvador, tá? Mas é lógico que vocês vão associar ao Cuidar Digital, porque esse programa é belíssimo, com uma responsabilidade enorme e com um poder valioso e imensurável. Vamos lá, Thiago. A Vamos, gente Gabi. precisa trazer à tona uma polêmica importante, que não é nova, mas a gente precisa dar um cunho de relevância, porque recentemente o incrível, eu não conhecia o trabalho dele, né? Do influenciador digital Felca, fez um trabalho belíssimo, de muita coragem, e é importante que a gente traga isso à tona. Tá quentinho um assunto, mas apesar de estar quentinho, não é uma novidade. A gente que trabalha com educação, com saúde emocional, com saúde mental, a gente sabe que o Felcan trouxe à tona apenas a pontinha do iceberg, não é verdade, Tiago? Então a gente precisa conversar sobre isso. Tiago, do seu ponto de vista como médico, como acompanha. Você tem filho adolescente, você tem um filho de 14 anos, você tem um filho de 8, eu tenho um filho de 4. Pra gente, é o tipo de veiculação que pra gente é como se fosse uma força, né? A gente vê como se fosse uma luz no fim do túnel, porque a gente vê uma problemática acontecendo, uma sensação de que estamos sozinhos, impotentes, e a gente chega com uma surpresa positiva, que foi o trabalho de muita coragem desse influenciador. E como que você vê esse tema sendo trazido à tona através de um influenciador digital? E os influenciadores, existem sim os influenciadores que merecem ser chamados de influenciadores, como é o caso do Felca. Como que a gente consegue separar um influenciador que de fato merece de ser chamado de influenciador dos outros? O que é que você acha que o Felcan representou nesse momento, onde a gente está em tema de discussão calorosa sobre a adultização precoce? Gabi, eu queria parabenizar, né, o Felipe, né, conhecido como Felca. Realmente tem o meu respeito, porque a internet ela é repleta de conteúdos inadequados. Nessa questão da adultização de crianças e adolescentes, ela é um problema enorme para nós aqui no Brasil, né, no mundo em si, mas no Brasil é muito intenso, acho, essa questão. E ele fez um vídeo brilhante, eu diria, né? Ele foi, assim, irretocável, e vi, até agora, recentemente, o vídeo está com nada mais, nada menos que 36 milhões de Nossa. visualizações. Um vídeo que foi publicado no domingo, né? Com ampla repercussão na mídia, no Congresso, com diversos parlamentares já
trazendo à tona as suas pautas, a pauta, né, para suas agendas. Nós temos o projeto de lei, né, o 2628 de 2022, que está tramitando, né, talvez seja o melhor projeto, que já está em curso, na verdade. E eu soube agora, recentemente, que o Felca foi convidado, inclusive, para participar de uma audiência na CCJ, né? Uhum. Recentemente. Então, está marcada a data da audiência ainda não está marcada a data, mas a gente espera que ele participe, né? Sim. Ele que, assim, de forma brilhante, eu acho que ele traz essa questão da adultização, né? E o que me tocou muito foi que ele trouxe de uma forma assim para as vítimas, né? Que ele nomeou no vídeo dos casos que ele relatou e que ele denunciou, inclusive as plataformas, os canais, né? Já foram derrubados, inclusive, né? Já foram retirados do ar dos canais que ele denunciou. Ele traz com muita empatia pelas vítimas, né? Que ele cita 2 ou 3 jovens Uhum. com um cuidado assim na fala impressionante. Isso me Sim. tocou muito e inclusive passei a segui-lo, né? Sim, eu também, eu não conhecia o trabalho dele. Pois é, ele já vinha denunciando outros hábitos, outras Sim. plataformas, etc. Trouxe à tona um tema tão importante e complexo, né? Como essa questão da atualização, a exposição precoce de crianças e adolescentes, a responsabilização ou estéticas que não são apropriadas para a sua idade. Tá, só para quem está chegando agora, a gente está no CBN Cuidar Digital, o seu programa de saúde, educação e tecnologia. Nesse bloco a gente está falando sobre essa repercussão trazida aí, né, pelo Felipe Brazini Pereira, que é mais conhecido como Felca, que é um youtuber, um influenciador digital, um humorista brasileiro, que viralizou um vídeo de bastante relevância sobre a adultização precoce. É interessante porque ganhou uma proporção, finalmente, né, Tiago? A gente vê algo ganhando relevância que, de fato, a gente precisa valorizar, né? Porque a gente volta e meia vê viralizando tantos lixos digitais. Se é que a gente pode chamar assim, né? Eu acredito que a gente pode chamar de lixos digitais, porque são conteúdos de pouco valor, de né? pouco valor, né? Agregar. Então, quando a gente vê um tema como esse tendo um alcance tão grande, parece o coração chega a dar uma aquecida, né? Você tem essa sensação? Tem, inclusive porque no final, e assim, eu acho que ainda mais o respeito nosso, porque ele não monetizou o vídeo, né? Não há propaganda. E na mesma plataforma, né, no YouTube, que também tem conteúdos sensíveis, né? Então, as redes vão ser chamadas pela CCJ, a gente vai ver os desdobramentos disso, a gente vai poder acompanhar isso no próximo programa. Mas as plataformas vão ser chamadas porque elas possuem capacidade tecnológica dos seus algoritmos para coibirem a exposição de nudez ou exposição de crianças, né, com danças sugestivas ou sexualizadas, né? Elas têm condição para fazê-lo e, no entanto, não o fizeram. Vão ter que se explicar para a justiça. Sim. E isso nós estamos falando da saúde, né, da criança e do adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Ele precisa ser respeitado. As plataformas precisam respeitar, né, as regras aqui no Brasil. E vai ser muito importante essa movimentação que veio a partir de um indivíduo, né, Gabi? Então, você veja, um influenciador, ele teve a intenção, a coragem, a intenção de fazer um trabalho belíssimo, e ele ensina, inclusive, a como denunciar o perfil, né? Porque nós, às vezes, assistimos de uma forma passiva e ficamos com receio, etc. E é simples, ele fez isso, né? E, enfim, essa repercussão imensa, com movimentação, inclusive, por parte dos nossos legisladores, e que os desdobramentos nós vamos ver, então, nas próximas semanas, dias a semanas, né? De um tema importante, inclusive do projeto de lei do 2628, né? Exatamente. De 2022. Encabeçado aí pelo senador Alessandro Vieira, né? Já existe essa PL. Então, é uma PL feita socialmente, com profissionais que pensam de fato na infância. Então, já existe essa PL. Inclusive, quem não conhece e quem tem interesse em preservar a infância, em cuidar da saúde mental dos seus filhos, é interessante que conheça essa PL, a 2628,
porque é uma proposta muito completa. Quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada. É muito importante que as pessoas, inclusive, assinem essa petição, porque é um trabalho aí que a gente está fazendo, é uma força coletiva, né? De fazer com que enxerguem, né, essa PL com uma responsabilidade e um compromisso social, né? Durante muito tempo, as crianças foram invisibilizadas e a gente ainda vive resquícios dessa invisibilidade, né? Esse minorismo estrutural que está aí escondido e camuflado nas atitudes, nas falas, a gente precisa dar um basta nisso, né? Então, hoje a gente está falando dessa viralização do vídeo que traz aí essa erotização precoce, mas de uma maneira geral, a gente tem colocado, digo socialmente, né? A gente tem colocado a infância em risco o tempo todo, diariamente, né? Não só nas plataformas, não só nas exposições e nas postagens, mas num gesto, numa fala, ignorando um choro, aquela famosa frase que a gente ouve como um clichê, assim, como se fosse normal, apanhei e não morri, deixa chorar que passa, que esquece. E não é, a gente precisa enxergar a criança com o seu valor social, né? Enquanto a gente ignora sentimentos e sensações, a gente vai cair nessa desvalorização e essa bola só vai crescer. Sim, sim. E eu gosto muito de falar, né, que crianças feridas tornam-se adultos feridos e adultos feridos ferem. Então é por isso que eu chamo muita atenção para esse cuidado, para essa responsabilidade de olhar para a infância. Então, quem tiver interesse aí, dá uma olhada nessa PL que tá bem completinha. O ativista, né, o Daniel Becker, que faz um trabalho brilhante. O pediatra, né? O pediatra carioca, pelo Instagram dele ele também colocou o link para se participar assinando, né? Posicionando a favor para que o presidente da Câmara possa colocar a PL em votação, né? A 2628 como sendo, inclusive, também na visão dele, a mais ampla e a mais... Exato. Um corpo, né, de uma construção mais robusta, justamente por ela ter na sua construção a participação de diversos entes da sociedade, inclusive a sociedade civil. Sim. Então está disponível também o link, nós vamos disponibilizar também o link, né, dessa petição que ele disponibilizou nas nossas plataformas aqui, nos nossos perfis, para que vocês possam, gente, assim que vocês estiverem em condição e em segurança, né, nas suas casas, enfim, no trabalho, um momento de pausa, poder assinar. É bem simples, lá é só colocar o nome, se você se posiciona a favor dela. Exato. E que a gente possa incentivar o presidente da Câmara nesse sentido, para colocá-la em pauta. É isso mesmo, Tiago. É um trabalho coletivo e a gente precisa aí se unir para fazer isso acontecer. Afinal de contas, nós vivemos numa aldeia, né? Então, para cuidar de uma criança, não pode ser uma pessoa só, né? Isso é um ditado africano, né? Tem que ser uma aldeia inteira. Bom, eu acho que chegou um momento que é muito interessante, muito bacana, que é o momento que a gente interage com os nossos ouvintes. Então, para você que mandou aí a sua pergunta, vamos lá responder a pergunta dos nossos ouvintes? Vamos sim. Eu faço primeiro? Vamos que vamos! Chegou o momento que muitos de vocês esperam. O Cuidar Digital Responde, onde traz perguntas e eu e o Dr. Tiago respondemos. Vamos que vamos? Vamos, Gabi. Eu tenho uma pergunta para ti, querida. É o Marcos, tá? O Marcos, ele tem 45 anos e ele pergunta o seguinte: o que fazer para negociar o uso de telas com meu filho adolescente sem gerar mais conflitos familiares? É uma excelente pergunta, Tiago. Sabe por quê? Porque esse é um recorte muito comum do cenário que a gente vive, né? Adolescentes em conflitos com os pais porque querem assistir até mais tarde, querem ficar nos jogos e os pais também já estão cansados desses conflitos porque os pais não foram educados para lidar com situações como essa. Então, assim, os pais também são vítimas de um cenário que é de confronto ocasionado ainda por resquícios da pandemia. Então, todo mundo está nesse barco como aprendiz, tá? Eu fico muito
receiosa e cautelosa de culpabilizar os pais por não terem pulso Sim. com os seus filhos, porque não se trata só de pulso, né? Se trata mesmo de não ter ferramenta, não ter repertório para lidar com situações como essa. Mas vamos lá, como é mesmo o nome dele? Marcos, não é isso? Marcos. Tá, Marcos, vamos lá. O primeiro passo é pensar que entrar em conflito direto não é o melhor caminho. O que é que eu percebo, Tiago? Que existe uma resistência exacerbada dos pais em negociar. Porque quando a gente pensa em negociar, alguns pais têm a sensação de que estão dando satisfação, que eu não tenho que negociar. Então, isso é uma cilada. Por quê? Porque a gente cai naquela pegadinha de sou eu que mando aqui, a casa é minha, as regras são minhas, e se não funcionar assim, você que saia de casa. E isso é uma cilada, porque é nesse momento onde você fragmenta a conexão com o seu filho. Né? Então, é importante lembrar que o seu filho ele não está desafiando porque ele quer medir força, mas é porque ele não tem esse controle inibitório. Então, por uma imaturidade cerebral, existe esse conflito. Então, quando você tem esse conhecimento, você passa a não ver seu filho como alguém que está medindo força. Isso aqui não é uma briga de quebra de braço, né? Então, primeiro passo, desconstruir a ideia de que tem uma pessoa ali que está querendo confrontar você e que está medindo força. Não é esse ponto, não existe essa medição de força. Agora, um outro ponto também importante, entender que a sua hierarquia não significa superioridade, né? Então, o fato de eu ser sua mãe ou seu pai significa que eu sou uma bússola, eu sou seu guia, então eu sei o que é melhor para você, então eu estou te dizendo que você vai precisar desligar a televisão agora, porque é prejudicial à sua saúde, porque você tem que acordar cedo. Então, você vai precisar desligar agora. Observe que, quando eu dou uma explicação, não é que eu esteja dando satisfação e por isso eu estou diminuindo quem eu sou na minha hierarquia familiar. Eu estou dando uma explicação para que ele entenda que eu não estou querendo entrar em confronto, eu estou justificando porque eu tenho uma preocupação com você. Então, isso faz toda a diferença, Tiago, né? Porque a gente está falando aí de 3 etapas, inclusive eu falo isso dentro do meu curso. Primeiro, você se conecta com o seu filho. Filho, eu preciso que você desligue a televisão, por quê? Não necessariamente com essas palavras, por quê? Eu amo você, eu estou me preocupando com a sua saúde, eu cuido de você. Ponto. Aí fiz a minha conexão, ele entendeu que existe uma preocupação, que não é uma briga, eu não estou chamando para um conflito. Né, primeiro. É uma conexão, que é o primeiro passo. Depois dessa conexão, eu faço o redirecionamento. Então, vamos desligar, porque isso é preciso fazer isso agora. Observe que eu estou sendo firme, mas eu não estou simplesmente dizendo, é agora e acabou, porque quem manda aqui sou eu. Se eu faço... puxar da tomada não adianta. Não dá. Quando eu puxo da tomada uma televisão, eu estou também rompendo uma conexão com o meu filho. E é nesse momento que, se eu não tiver essa inteligência, é aí que eu perco ele. Então, depois eu faço a execução. Qual é a minha execução, que é o terceiro passo? Eu me mantenho firme para que ele saiba que eu tenho a minha conduta como um adulto responsável que sustento a minha decisão. Então, eu tenho empatia, porque eu estou entendendo o que ele quer assistir ao filho. Eu sei que você quer continuar assistindo. Eu sei que você quer. Sim. Mas você não vai poder assistir mais, porque está tarde, vai prejudicar a sua saúde e porque eu sei o que é melhor para você. Então, eu tenho empatia, eu tenho direcionamento e eu tenho que me manter firme. Entendeu? Não precisei gritar, não precisei fazer com que ele se sinta péssimo ou inferior e não usei a minha hierarquia para me sentir superior. Eu acho que isso é um caminho inteligente. Muito bom, Gabi. Eu achei até assim, interessante na sua fala, você traz um pouco, muito, acho que do estilo parental, vamos pensar assim, Marcos, quando a gente fala sobre esse tema, né? Enfim, qual é o seu estilo parental no dialogar com o seu filho, né? No tratar, enfim... Né, a gente sabe que esses acordos, entre aspas, né, que são feitos, né, eles são mais efetivos, eles dão mais certo quando a gente adota um estilo
autoritativo, digamos, né? E não autoritário, né? Ou estilo mais democrático. A gente senta e abre para o diálogo, abre para a discussão, né? Para a pauta, aí, como a Gabi colocou. Acho que ficou muito bom, Gabi, muito claro, né? Sim. E entender isso como um processo, né? Um processo que a gente começa hoje a começar a estabelecer esses acordos de uso de tela e vai ser construído ao longo de dias, de semanas ou mesmo de meses, né? Especialmente se o seu adolescente está fazendo um uso excessivo ou mesmo se a gente aplicar um teste de dependência de internet e ele pontuar muito alto, né? Dependendo do teste, ele pode estar na categoria de dependência de uso, né? Na categoria Sim. de dependência de internet, né? Então, é um ponto que requer muitas vezes uma atenção maior. Mas a gente espera Vamos ter lá. respondido aí a tua pergunta, Eu também né? espero. Bom, vamos lá, tem uma perguntinha aqui pra você também, tá, Thiago? A Antônia é mãe de um adolescente de 14 anos com TDAH. Né? E ela pergunta o seguinte: cadê? Antônia, me perdi. Cadê a Antônia, minha gente? Peraí. Aqui, pergunta pro Thiago. Ela quer saber o que é que ela pode fazer para ajudar o filho a usar menos tela. A gente precisa responder rapidinho, porque eu acho que nosso tempo está esgotando, não é isso, produção? Vamos lá, Thiago. Muito bem, uma pergunta muito boa, obrigado, Antônia. Eu diria assim, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno complexo, ele é muito antigo, não é novo, ele acontece muitas vezes em famílias, afeta mais os meninos e a gente tem traços que são muito precoces já no neurodesenvolvimento. Então, a criança antes dos 6 anos de idade, ela já tem, né, alguns traços, né, tanto de desatenção, pode ter ou não hiperatividade e a impulsividade. Daí você, quando comenta em relação ao uso de telas, a gente vê que as telas, elas são tudo o que o adolescente, a criança com TDAH, não precisa. Uhum. E ela fala justamente isso aqui, que o filho dela está preso aos jogos online e tem uma hiperatividade que tem piorado, né? Então, essa é a questão cerne, né, do problema, porque os jogos, as redes afetam mais as meninas em geral, um pouco mais as meninas, né, de forma, assim, dicotômica, vamos falar, mas não somente, mas mais as meninas, e os jogos online, mais os meninos. Mas ambos os dois, eles promovem de forma semelhante, né, os efeitos, né, de recompensa que foram desenhados meticulosamente pelos projetistas, né, digamos assim, pelos desenvolvedores, para que pudessem entregar o conteúdo que eles desejam, né? E aí a ideia é que a criança fique mais tempo ali. O jogo, ele traz uma série de mudanças no cérebro. O cérebro do adolescente, especialmente com TDAH, ele quer justamente essa recompensa rápida e imediata, e o jogo traz isso, né? A tendência de passar horas e horas e horas. Então há uma necessidade, primeiro, de se, assim, não proibir, né? Inicialmente. Acho que a proibição vai gerar um conflito imenso na tua casa. Sim. Mas acho que primeiro abrir para o diálogo, como a própria Gabi colocou agora, Antônia, né, para a pergunta que eu fiz a ela, a gente tem que abrir o diálogo, né? Então, sentar e conversar primeiro, estabelecer a conexão, depois pensar em fazer, sim, um planejamento. Então, aí, diria, como mnemônico, cuidar, sabe, Gabi? Eu estava pensando recentemente aqui, o C de conexão, o U de união, né? Se sentir unido. Depois, identificar o uso. O seu filho está usando de que forma, né? Para quê e por quê? Sim, tem colegas perfeito. jogando junto com ele, não tem? Exatamente. Vamos combinar com os outros colegas quando que eles vão utilizar, né? Envolvê-lo na solução, para a gente poder pensar numa forma de fazer o uso melhor desse jogo e, por fim, criar alternativas para ele poder sair do jogo com atividades que também gerem recompensas. Sim, tá? perfeito. Usando as mesmas vias, tá? Como hobbies, como, enfim, alternativas que deem prazer para ele. E aí a gente tem que se planejar para isso, né? De certa forma. Exatamente, perfeito, Thiago. Bom, antes de finalizar, eu gostaria só de soltar uma notícia quentinha aqui, que o Senado acaba de aprovar o convite do influenciador Felca, né, para um debate, e eu acho que vai ser muito importante, é um avanço, então, assim, eles só precisam agora marcar a data do encontro, e é isso, vamos ficar aí aguardando as cenas para os próximos capítulos dessa história que vai ainda se desenrolar, estamos aqui na torcida. Antes de finalizar, eu gostaria muito de agradecer a todos
todos os ouvintes que ficaram com a gente até o final. Se você não acompanhou do início e quer assistir na íntegra, vai estar disponível nas plataformas aí da CBN Salvador. Não é isso mesmo? Eu falei tudo certinho, não foi, minha gente? Pronto, maravilha! Muito obrigada, Thiago, pela sua companhia. Foi um prazer estar aqui com você e com todos vocês que estão me ouvindo. E é isso. Eu fico aqui me despedindo. Até semana que vem, próxima quarta-feira, às 16 horas, nesse mesmo local. E é isso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabi. Obrigado, ouvintes. Obrigado a todos que nos acompanharam. Vai ser um prazer tê-los novamente na semana que vem, tá? Uma excelente tarde, excelente final de quarta-feira para vocês e até o próximo programa. Obrigado. Até lá.